Hoje nós estamos comemorando o dia da escola dominical. Teremos algumas orações por professores, por alunos. Gratidão a Deus por esse ministério tão abençoado dentro das igrejas cristãs. E eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos a respeito de reconstrução, que de fato traz para nós algum tipo de esperança e mostra para a gente que somos reconstruídos pela educação. Então, Neemias, capítulo 8, versículo de número 8, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Vamos junto ler? Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Amém. Senhor, fale aos nossos corações nessa manhã, por meio da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, dar o devido valor à educação na justiça que a Bíblia nos ensina, ó Pai. Ó Deus, nós rogamos por cada coração e, ó Deus, estamos alegres, ó Deus, por esse dia tão especial para nós, cristãos, que celebramos o dia da escola bíblica dominical. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Era um tempo de reconstrução, era um tempo onde o povo estava saindo do cativeiro babilônico e estava voltando à sua terra. A situação era uma situação de muita alegria, pois eles passaram cerca de 2 gerações, ou seja, 70 anos num cativeiro onde eles eram obrigados a trabalhar e não havia nenhum tipo de alegria. Como eu sei disso? Olhando para a própria Escritura. Quando a gente enxerga, por exemplo, o Salmo 138, que conta a situação do povo que estava na Babilônia e os que estavam subjugando o povo, estava dizendo: cantem hinos de Sião para que nós nos alegremos também. E eles respondiam assim: como cantaremos hino ao nosso Deus em terra estrangeira? Como cantaremos ao Senhor se não temos nenhum tipo de felicidade no nosso coração, porque não estamos no nosso lugar, na nossa nação? Neemias e Esdras, eles estavam encabeçando aí essa volta do povo. Esdras era um escriba e Neemias foi levantado como governador, de copeiro a governador de Israel naquele tempo. Era um tempo de muita dificuldade, era um tempo onde eles tinham que retornar para suas cidades, para sua cidade, mas não apenas para sua cidade-nação, mas eles tinham que reconstruir o que o tempo havia deixado de ruínas e que também o povo babilônico havia saqueado. Estamos diante dos últimos momentos do livro de Neemias, e depois de ter reconstruído tudo, depois de terem colocado a casa em ordem, eles tiveram a melhor reconstrução de todas, que é a reconstrução da moralidade, a reconstrução daquilo que é de fato importante. Eles precisavam de algumas coisas no lugar, eles precisavam de casas, eles precisavam consertar os muros, mas logo em seguida eles reuniram todos numa praça para poder trazer a reflexão a respeito da lei de Deus. Da lei de Deus. E unanimemente, todos num só coração, como o texto diz, eles foram para a praça e a expectativa não estava num discurso do governador Neemias, não estava na leitura do escriba Esdras, mas estava de fato na leitura das Escrituras, na lei de Deus, na Torá, e sobretudo na explicação que eles iam dar. E esse texto para mim é um texto fundamental dentro do capítulo 8, porque ele revela para nós que tanto Neemias como governador e Esdras, que estava ali como porta-voz, eles estavam lendo a lei de Deus para que
todos pudessem ter acesso. Por que isso é importante, queridos irmãos? Eu quero trabalhar rapidamente algumas questões com os irmãos. A Bíblia, hoje fechada, ela nos traz uma verdade, que a fé, ela é despertada no nosso coração pelo ouvir a palavra de Deus. E quando alguém lê as Escrituras, ele está trazendo para si uma questão de fortalecimento na fé. Quando alguém lê as Escrituras Sagradas, quando pega a Bíblia, não como uma obrigação, uma leitura devocional fria, mas quando entende que essa leitura, ela traz um resgate do nosso coração imoral para a moralidade, a gente tem a nossa fé fortalecida, a nossa fé fervorosa de novo. Por isso, depois de terem reconstruído casa, templo, depois de terem reconstruído os muros, depois de terem organizado a sociedade, eles chamaram todos para agora a maior reconstrução de todas, que era o resgate da moralidade judaica. Eles passaram, como eu disse, cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. Em 70 anos, é muito possível que a cultura de ler as Escrituras havia se perdido. Nem todos tinham acesso a essa questão da lei escrita sendo lida, interpretada. Muito pelo contrário, alguns só podiam trabalhar, outros foram separados, como Daniel e os seus amigos, por exemplo, para poder participar de um grupo mais seleto. Mas a verdade é que a grande massa do povo não tinha sequer acesso à educação moral judaica da época, que era a Torá. Mas eles reuniram, não só para comemorar, mas eles reuniram ali para ler de fato as Escrituras. Eles caíram com o seu rosto em pó. Se você ler o texto completo, vocês vão ver isso, diante da praça, tanto homens quanto mulheres, porque compreendiam que a instrução e a leitura nas Escrituras Sagradas, na Torá, naquela época, era fundamental para a vida dessas pessoas. A pergunta que faço aos nossos corações, nesse primeiro ponto que eu quero abordar, é: qual o devido valor que nós temos dado à leitura das Escrituras? Não só a leitura, mas a reflexão das Escrituras. Às vezes a gente acha um pouco estranho a palavra meditação, né? Porque talvez remonta a algum tipo de religião oriental. Mas, na verdade, meditar é trazer à tona aquilo que estava escrito, de forma que o nosso coração, a nossa mente, ela esteja extremamente cativa às palavras que estão escritas no livro sagrado, na Bíblia. Então, eles leram a lei de Deus, existia um padrão para poder se seguir. A lei era o fim ali de todos que estavam reunidos. Eles não estavam ali para escutar um poema, eles estavam ali para escutar aquilo que Deus havia ordenado para eles. Isso é muito importante, queridos irmãos, porque mostra um aspecto de resgate à educação, não baseado agora na lei dos babilônicos, mas baseado na lei de Deus. E eu olho para os dias de hoje, queridos irmãos, com muita tristeza no meu coração. Eu vejo que a Bíblia, a lei de Deus, a palavra inerrante do Senhor, tem sido deixada de lado nos púlpitos das igrejas evangélicas. Se fala de tudo dentro de um culto que se diz cristão, mas não fala das Escrituras, ou seja, não fala de Cristo. Mas quando a gente percebe o povo que estava sedento agora pela verdade, pela lei que regia o coração deles, eles se aproximavam numa praça e eles leram a lei, na lei, e leram de maneira clara, de maneira que não escondesse. E a Bíblia é fantástica nesse aspecto.
A Bíblia não faz questão de esconder os pecados dos seus grandes personagens. Pelo contrário, a Bíblia denuncia. Se fosse um livro para trazer algum tipo de validade moral, sabe o que ia fazer? Ia esconder esses pecados. Fala, não, Davi não cometeu aquele pecado com Betseba. Não, Ananias e Safira não mentiram. Mas não, eles expõem os pecados das pessoas. O pecado de Moisés, de ter ferido a rocha. A Bíblia, ela desnuda o nosso coração. A lei de Deus, ela não faz da gente pessoas mais justas, mas mostra o quanto nós somos pecadores e dependemos da graça do Senhor, porque nenhum sequer consegue cumprir a lei. Segundo lugar, queridos irmãos, que eu quero abordar, é que tanto Esdras e Neemias, eles estavam dando explicações. A palavra aqui no hebraico é sekel, que significa dar discernimento. Eles pegavam um povo que estavam imersos na ignorância do entendimento e começaram a tratar de novo os corações, reconstruindo os corações, reconstruindo as mentes, dando discernimento. O povo não estava entendendo porque eles já haviam passado muito tempo. Aliás, muitos já haviam morrido. E uma geração tinha surgido agora numa cultura totalmente avessa a Deus. Mas eles tiveram a honradez de pegar a Escritura, de pegar a lei de Deus, e liam com clareza, e dando explicações sobre aquilo que a lei estava ordenando. Isso é importante, porque quando nós somos esclarecidos a respeito da lei, nós somos agora mais fortes para responder a uma sociedade corrupta, ou então reconstruir a nossa existência. Queridos irmãos, você tem reconstruído a sua vida sobre qual fundamento? Sobre qual perspectiva? Sobre quais palavras? O próprio Jesus, quando ele está ensinando aos seus discípulos, ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e praticam ou e obedecem, esses serão semelhantes a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, e vieram os ventos, o mar, e essa casa não caiu porque ela estava edificada sobre as minhas palavras, sobre a rocha. Só que muitas vezes a gente se esquece dessa prerrogativa de edificar a nossa expectativa, a nossa esperança em algo extremamente sólido. Na verdade, a gente edifica a nossa expectativa, a nossa esperança em alguma coisa líquida, em alguma coisa relativa. Às vezes, na nossa própria capacidade de interpretação, mas na verdade, quando Neemias e Esdras estão ali, lendo a lei, eles estavam explicando o povo para que o povo tivesse uma visão melhor dessa nova fase da vida deles. O que você tem vivido? Uma nova fase? Talvez você esteja se aposentando, talvez você esteja num emprego novo, talvez você está começando a faculdade, talvez você está vivendo uma situação de saúde diferente. Tudo isso pode ser trazido ao nosso coração com muita tranquilidade quando nós temos uma visão correta a respeito daquilo que Deus tem para nós. Enxergar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enxergar que a minha visão não é mais segundo a ótica da Babilônia, do mundo, do secularismo, das ideologias, mas a minha visão, a minha cosmovisão, ela é fundamentada na Bíblia. E por isso é importante esse discernimento, como está escrito na sua Bíblia aí, quem está usando a versão ARA, explicações. Mas olha só, um terceiro ponto, de maneira que todos entendessem. Ou seja, aquele que comunica precisa se certificar
que a outra pessoa esteja entendendo. Eu comparo a caminhada cristã ou a corrida cristã não como uma maratona com o primeiro, segundo e terceiro lugar, mas como uma grande corrida onde todos dão as mãos e caminham ou correm juntos a fim de chegarem juntos à linha de chegada. A fim de que todos ultrapassem aquela fita tão aguardada pelo maratonista. Por quê? Porque se alguém fica para trás, esse não é um cristianismo válido. Pelo contrário, o que o livro de Neemias, ou essa parte que nós lemos, está dizendo? Que ninguém ficava sem entender. Talvez alguns levantavam as mãos e perguntavam, olha, eu não entendi o que está querendo dizer, e eles regressavam para a explicação e falavam, até chegar ao ponto de todos entenderem, até chegar a falar assim, querido, você entendeu o que está sendo falado com você? Agora eu entendi, então vamos caminhar para frente. Não entendi, então vamos explicar de novo. E não havia nenhum tipo de animosidade daqueles que já eram mais entendidos. Pelo contrário, há uma compaixão, há uma cooperação para que todos entendam e todos cheguem ao pleno conhecimento. Por que eu estou trazendo essa palavra, querido irmão, querida irmã? Justamente pela data de hoje. Por conta da importância que se tem a respeito do ensino dentro da igreja. O ensino, ele é feito na igreja por diversas formas. Por exemplo, a pregação das Escrituras, a exposição de que Cristo, de fato, é o nosso alvo, que conhecendo a Cristo, nós conhecemos muito melhor as nossas mazelas, mas sabemos também que há remissão dos nossos pecados, a redenção em Cristo. A pregação tem esse caráter, mas a educação, ela não passa somente pela via da pregação, aqui na frente, pelos pastores, presbíteros ou qualquer outro líder que vier falar. A educação, ela passa também com um sentar do lado do irmão, e está ali orientando, como o apóstolo Paulo fala, as mulheres mais velhas orientam as mulheres mais novas, como mães, e as mulheres mais novas, que elas sejam obedientes como filhas. Os homens mais velhos também precisam trazer os homens mais jovens para perto de si, para educar mediante a palavra. As crianças precisam também caminhar junto da mesma visão que nós compartilhamos. Mas dentro da igreja nós também percebemos que há o ensino feito nas escolas dominicais. Não vou me ater aqui à história da escola dominical, porque não dá tempo, mas de maneira brilhante, um trabalho que era extremamente missionário, se tornou uma tradição extremamente importante para nós. Hoje a gente consegue se dividir em classes, ter assuntos diferentes, abordagens cristãs com professores preparados, pessoas vividas, distintas na nossa comunidade de fé. E assim a igreja vai crescendo, vai prevalecendo. E assim a igreja não fica para trás, pelo contrário, ela sabe responder todas as questões que o mundo levanta. Porque ela foi instruída, e não só instruída, mas instruída em toda a verdade. Quero terminar, queridos irmãos, essa palavra, trazendo ao seu coração, você que está aqui presente, principalmente você que está nos assistindo via internet, a importância de estarmos aqui no domingo pela manhã. É muito difícil a gente ter a oportunidade de levantar a mão num culto, por exemplo, como esse, e fazer indagações. O que você pode fazer é, de fato, abrir a sua Bíblia e folhear ela para ver o que o pregador está falando, se é verdade ou não, como faziam os de Bereia.
Mas dentro de uma sala de aula, você pode levantar a sua mão, você pode dar a sua contribuição pode ser importante para que outros não fiquem para trás, pelo contrário, para que eles progridam na fé. Você pode fazer indagações para que os professores expliquem de maneira mais clara, e assim a gente vai crescendo. E assim a gente vai desenvolvendo, e assim a gente vai reconstruindo a nossa moralidade por meio da educação, firmada nas Escrituras Sagradas. Isso tudo só vai ter valia, isso tudo só vai ter valor, quando nós compreendermos que a Bíblia, ela é um livro que conta micro-histórias, mas tem uma meta-história, uma macro-história. Enquanto Deus vai narrando pequenas histórias de pequenos personagens e pequenas situações, Ele vai falando também da meta-história, a história de que como Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Ele enviou a Jesus Cristo. E quando a gente compreender que cada história tem o seu lugar e está conectada à história da redenção, aí a gente está progredindo de fato na nossa fé. A gente vai compreendendo as minúcias da Bíblia, mas sem tirar o foco do maior ensinamento que ela nos dá e do maior exemplo de amor e compaixão, que é o próprio Deus se entregando numa cruz. Queridos, vamos valorizar a educação na igreja, vamos valorizar as pregações, vamos valorizar a suasória, a conversa entre os irmãos, vamos valorizar aquele momento de comunhão, vamos valorizar aquele momento que você pede oração para um irmão, vamos valorizar a exortação que uma pessoa mais velha, ou uma pessoa um pouco mais entendida, madura, está dando, vamos valorizar o exemplo que a igreja dá, mas vamos valorizar também esse departamento de ensino tão importante. Vá à sua classe, escolha o tema, caminhe com a igreja, e eu tenho absoluta certeza que a nossa vida vai sendo impactada todo dia, não porque o professor é versátil, não porque o professor tem ótima didática, mas sim porque a palavra, ela é tão poderosa, capaz de separar juntas e medula. Ela é capaz de separar aquilo que é inseparável. Ela é capaz de desmanchar o coração mais empedrado que existe no nosso coração. Vamos orar, queridos irmãos? Deus, nós rendemos graças ao Senhor por todo o departamento de ensino dessa igreja, da nossa igreja. Pai, cada professor, ó Deus, nós queremos agradecer por cada prédica, por cada pregação, por cada irmão que se dispõe, ó Deus, de fato, a sentar com o outro, orar, sentir, ó Deus, compaixão, ajudar, ser ajudado, ó Pai. Ó Deus, que isso seja uma realidade na nossa igreja, mas, ó Deus, nós não queremos isso só para nós. Nós queremos, ó Deus, que todas as igrejas cristãs, ó Deus, que todas as igrejas que têm a palavra de fato como centro no seu culto, ó Deus, elas vivenciem o amadurecimento hermenêutico, o amadurecimento, ó Deus, espiritual, que uma fé cristã deve ter. Ó Deus, prepara os nossos corações, aqueles que estão, ó Deus, talvez um pouco mais para trás, que o Senhor dê discernimento à igreja para, ó Deus, voltar, buscar, levar explicação e discernimento, para que essa pessoa prossiga a sua caminhada cristã. Não deixe, ó Deus, os nossos corações estarem, ó Deus, frios, distantes, ó Deus, dando pouca importância à educação. Ó Deus, pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, ser reconstruídos pela educação que há nas Escrituras Sagradas. E, ó Deus, que nós possamos enxergar dessa forma o amor de Cristo que se doou por nós, a igreja do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.